Agora, depois de avaliar aquilo que foi trazido para você, você tem o direito de não concordar. Mesmo que, claro, às vezes caiba algum tipo de ajustezinho, você pode não concordar com algo que está sendo trazido, porque pode sim existir um erro de análise da pessoa que te avalia, que avalia seu trabalho. Tem muito líder que não tem tato para isso e às vezes também não tem tato nem na maneira como traz para você. E isso traz um gostinho pior ainda, porque se vem meio desrespeitoso, meio agressivo, então fica ainda mais difícil de digerir. E é nessas horas que a gente tem que ter cuidado para não reagir por impulso, porque isso pode ser ainda pior. Você recebe um feedback ruim, ainda toma uma chapuletada porque respondeu. Então, guarda esse impulso, segura ele, mas você tem todo o direito de discordar. E conversar sobre isso, sabe? Ter a chance de debater em alto nível com a sua liderança sobre um feedback que foi recebido, isso é muito bom, mas tem que ser feito da forma certa. E o primeiro passo que você precisa ter para saber se é possível ou não ter esse tipo de conversa é ver o quão flexível o seu líder é. Porque às vezes é uma pessoa que não é muito permeável à opinião dos outros. A melhor forma de avaliar isso é perceber como essa liderança lida no dia a dia com a opinião dos liderados dela. Né? Se essa pessoa ela gosta de ouvir opiniões, se ela aceita sugestões, se ela às vezes muda de opinião diante de bons argumentos, se é uma pessoa ponderada, que gosta de dar oportunidade para as pessoas falarem e está disposta a rever os seus conceitos e argumentos. Então, esse é um primeiro bom ponto que sinaliza alguma abertura. Tá? Se é uma pessoa muito inflexível, se é uma pessoa de personalidade ali muito firme, ela sempre rebate, talvez conversar sobre a discordância não seja uma boa estratégia, porque tende a ser descartado e tende a aborrecer. Dá para correr o risco? Dá, mas é justamente isso, é um risco, sabe? E aí você pode ter um comprometimento da sua imagem tentando discutir algo com alguém muito inflexível. Então, acho que o primeiro passo é esse, é perceber se a pessoa apresenta dentro do seu comportamento um padrão de flexibilidade e se apresentar já é um ótimo sinal. É sinal que dá para tentar ter uma conversa ali e trazer o seu ponto de vista para essa pessoa. Então, uma vez entendido que a pessoa é alguém com quem vale a pena tentar uma conversa, aí você tem que estruturar a conversa que você vai ter com essa pessoa. Pensar quais são os argumentos que você vai trazer para que essa pessoa possa entender a situação sob o seu ponto de vista. Você já processou, já digeriu tudo, já pegou alguma coisa ali que faz sentido, e nessa hora também é interessante trazer aquilo que você concorda, porque mostra que você absorveu pelo menos parte daquilo que foi trazido, tá? E de novo, não tem que ser necessariamente um consenso. A liderança pode ter uma opinião, você pode ter outra, tá? E vocês vão chegar a um consenso e provavelmente a gente acaba cedendo porque a opinião do líder ela é mais forte do que a nossa, né? Mas se tem algum ponto que para você é caro e você não concorda de jeito nenhum, então tem que pensar numa forma de trazer isso. E os líderes se enganam, porque eles têm pontos cinzentos na análise dele, tem coisas que eles não enxergam do dia a dia, de situações do contexto, do ambiente onde você está inserida ou inserido. Então, reúna as informações que você puder, pense nisso com antecedência, se prepare para essa conversa, mas não leva isso impresso, sabe? Por exemplo, vou te entregar um dossiê aqui da minha devolutiva sobre o seu feedback. Não faz isso, porque parece que você está querendo formalizar alguma coisa para usar contra ele depois. Anote, é importante anotar para você não esquecer de pontuar as coisas que você quer, mas anotado num caderno. E isso é normal, anotação do dia a dia. Né? Isso aí, inclusive, demonstra organização. Mas estruture, se você tiver evidências, sabe, números que comprovem o que você quer falar, situações positivas onde você de repente demonstrou uma postura, uma conduta diferente da que a sua liderança trouxe, né? Às vezes falou assim, você é uma pessoa muito reativa, então tenta trazer situações onde você teve proatividade para mostrar que, olha, em alguns momentos sim, eu posso ter sido um pouco mais reativo, mas também teve momentos em que eu me empenhei para trazer proatividade. Eu queria citar alguns aqui só para poder ajudar a perceber que essa não é uma questão completamente longe da minha preocupação diária. Então, isso é muito importante, você criar condições de ter uma conversa com a liderança para expor o seu ponto de vista, né? Trazer aquilo que você vê diante do que foi trazido por ele e que pode eventualmente ajudar a sua liderança a ter uma opinião diferente a seu respeito. E falar o seguinte, poxa, eu não tinha pensado por esse lado e você tem razão. Então, organizar a conversa, organizar os seus argumentos é algo que vai te ajudar muito a ter essa conversa. E daí entra, de novo, naquilo que eu comentei antes.
Se você rebate um feedback na hora, se na hora da conversa você já dá a sua devolutiva ali, tem gente que consegue fazer isso e faz muito bem, mas eventualmente você perde a chance de se preparar melhor para uma conversa, porque você não sabe o que vai vir, entende? Pode ser que venham coisas que você não está preparado, pode ser que venham coisas que você já imaginava que poderiam vir, porque tinha algum tipo de sinalização, ou porque você sabia que não estava tão bem naquele quesito, né? Então, ao invés de chegar e rebater, você perde a chance de se estruturar melhor, de ter um preparo nessa conversa e trazer ali, tá, um ponto que vai ser muito mais forte na defesa dos seus interesses. Então, vale muito a pena estruturar essa conversa e ter essa conversa num segundo momento. E aí, tem que também saber ter um timing, né? Não é chegar para o seu líder a qualquer momento, no momento que a pessoa está atribulada, e falar assim, eu quero falar com você. Não, chega com jeito, fala assim, ô, fulana, fulano, eu queria conversar com você sobre aquele feedback que você me deu outro dia. Eu tive umas reflexões importantes. Eu gostei muito daquilo que você me trouxe. Tem alguns pontos que eu queria conversar com você, entender melhor, te trazer o meu ponto de vista, inclusive para entender se a minha forma de ver a situação ela faz sentido, porque aí você quebra um pouco a resistência. Você não pega a pessoa num mau momento, né? Assim vocês conseguem planejar essa conversa. Então sua liderança ela vai para essa conversa num momento planejado, já no estado de espírito de falar sobre isso. Vocês sentam com o tempo que for necessário, 30 minutos, 40, uma hora, sabe? Não mais do que isso, uma hora já é demais. O ideal é que seja em 30 minutos, é suficiente, se for conciso, é suficiente para poder trazer. Mas o preparo também passa por planejar o melhor momento, sabe? Muitas vezes o líder fala assim, tá, depois a gente olha e vai te enrolando. Mas é importante você depois voltar e voltar. Agora, você falou 3 vezes com a sua liderança, ela não abriu espaço, vida que segue. Vida que segue porque ela não quer ter essa conversa com você. E aí, vida que segue, absorve aquilo que foi trazido, ajusta o que for possível, engole seco, porque às vezes a gente tem que fazer isso, tá? E no próximo ciclo, tenha, ou na próxima vez que o seu líder for conversar com você, tenha uma certeza. Aquele ponto, tá? Ele não deve te trazer mais, porque você vai ajustar para que aquilo que foi trazido não volte a ser uma questão, porque a recorrência, ela é muito complicada. Bruno, mas eu não concordo, mas aí, gente, não tem como, sabe? Nem sempre a gente age em conformidade com o que a gente concorda, e aí o emprego fala mais alto, a necessidade do emprego fala mais alto. Olha, bom, se eu preciso desse emprego, eu quero continuar trabalhando aqui, ou se eu preciso continuar trabalhando aqui, mesmo que eu não concorde com uma coisa que o meu líder me trouxe, ele não abrir espaço para conversar, seguir a estratégia, pensei, digerir. Então, numa próxima conversa de feedback, você se prepara com antecedência. Leva tudo pronto, com os argumentos que você já tem, daquilo que já foi trazido, tá? E se voltar naquilo, aí você oferece o seu ponto de vista. Mas se vierem coisas novas, menos mal, porque é sinal que aquele ponto já foi endereçado e a sua liderança não vê mais aquilo como um problema recorrente. Então, temos evolução, por mais que o feedback, às vezes difícil ou negativo, continue vindo. Mas a natureza do feedback é essa. Então, eu vejo que, de alguma forma, tem crescimento aí. E buscar ajustar-se àquilo que o líder pede é uma maneira muito eficaz de continuar crescendo na empresa. Pessoal, se essa conversa está fazendo sentido para vocês, então deixem seu like, também se inscrevam no canal, assim vocês não perdem os próximos vídeos que vão ser interessantes como esse. E claro, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que precisam dessa ajuda, que vão se beneficiar desse conteúdo e que podem começar a reescrever a sua trajetória profissional dentro da empresa onde elas trabalham atualmente. E o terceiro ponto é a forma como você vai ter essa conversa com a sua liderança. Cada pessoa tem uma personalidade, não existe uma forma única que dê certo com todo mundo, mas usar palavras ou frases como eu discordo, eu não concordo, eu não vejo dessa forma, não é muito diplomático. Fica muito mais difícil você vender o seu ponto de vista. Então, para quebrar resistências, você tenta usar uma abordagem mais educada, mais elegante, alguma coisa do tipo: eu gostaria de compartilhar com você um outro ponto de vista. Posso te oferecer um outro ponto de vista? Ou, deixa eu compartilhar a forma como eu estava entendendo essa situação, para que a gente possa entender de que forma eu posso ter me equivocado. Ou, eu entendi aquela situação diante do seguinte ponto de vista. Eu posso ter me equivocado. Faz sentido para você? E o faz sentido é muito legal, porque ele estimula a pessoa que está do outro lado a se posicionar diante do que você trouxe. Ela não só é uma frase que demonstra respeito pela pessoa, respeito pelo seu interlocutor,
como traz à pessoa a chance de trazer a argumentação dela. E pode acontecer de você trazer um argumento e, tendo a chance de se explicar, o seu líder mostre que o ponto dele faz sentido. E não tem nada de errado com isso, porque você acaba saindo ganhando. Se você pensou uma coisa e a pessoa te mostrou por A mais B que aquele pensamento seu não estava certo, que tinha uma oportunidade de rever o seu conceito, você então saiu ganhando. Agora, o que eu não recomendo é usar a palavra explicar. Sabe por quê? Porque explicar soa como justificativa para um problema, para uma questão de comportamento, para um ato, enfim, para algum tipo de falha. A explicação em si, ela traz um elemento de desculpa, sabe? Você está se desculpando por algo. E esse não é o objetivo dessa conversa aqui. O objetivo é alinhar uma forma de visão da coisa diferente. Trocar pontos de vista. E às vezes nem tem certo e errado. É porque são duas formas de enxergar uma mesma situação e que na maior parte das vezes são complementares. Então quando você fala, deixa eu te explicar. Explicar é muito mais assim, né? Do tipo, olha, eu fiz errado, mas eu vou te explicar porque eu fiz errado. Então, veja, o explicar não é a melhor frase, assim como eu disse, né? O não concordo é complicado. Manter a conversa em alto nível, e quando eu falo manter em alto nível, eu me refiro a isso. A um nível elevado, um debate de ideias, sabe? E que não precisa estar em busca do consenso. Tem que ter um esclarecimento. Se o consenso vier, melhor. Mas se no final das contas a sua opinião for diferente da opinião do seu líder, tudo bem, vamos em frente, mas você demonstrou maturidade na conversa com a sua liderança, sabe? Você demonstrou ser capaz de ouvir uma mensagem, digerir, se organizar, se preparar e trazer o seu argumento, e trazer uma argumentação de alto nível, isso só faz você ganhar pontos. Tem gente que não vai gostar, sim, tem gente que não vai gostar, mas a argumentação em alto nível, ela ganha um destaque de respeitabilidade em você, porque ela demonstra articulação, demonstra um trato mental das situações que valoriza o seu capital intelectual. Poxa, que legal. Essa pessoa ela está cometendo um erro, mas, por outro lado, faz sentido. Por mais que o seu líder não concorde, faz sentido o ponto de vista dele, mesmo com alguma falha. E a sua liderança vai te esclarecer. Olha, não, mas você não está levando em conta isso. Agora, pode acontecer dela concordar com você também, que é o que a gente quer, né? Se de fato for merecido. Então, se você de fato tem uma oportunidade e a sua liderança pontua essa oportunidade para você, poxa, aí sim valeu o feedback, sabe? Porque você falou assim, poxa, realmente, isso fez sentido. E aí você pode mudar, pode crescer. E você não está crescendo pela empresa, entende? Você não está crescendo pelo seu líder, você está crescendo por você. É pela sua evolução profissional. Você está crescendo para se tornar um profissional melhor, para passar de fase, para absorver desafios maiores, absorver responsabilidades maiores, adquirir o respeito, a confiança das pessoas. Então, crescer com os feedbacks é uma virtude e não existe profissional de sucesso que não digeriu e acolheu a parte útil dos feedbacks que recebeu. Então não é uma disputa. Não encare o feedback como uma disputa. Se o seu ponto não for levado em consideração, você perdeu. Não. Às vezes mais vale um feedback que você ouve e tem que engolir, mas refletir e mudar, mesmo que num primeiro momento você não consiga fazer isso, porque você não concorda, e vai mantendo aquele padrão ali de relutância, olha, poxa, não concordo, um dia você concorda. No dia que você virar líder, por exemplo, você pode concordar, fala assim, puxa vida, agora eu entendi por que fulano me falou aquilo. Hoje, como líder, eu entendo. Então veja, a evolução profissional, o nosso crescimento humano passa por reflexão profunda. E a reflexão profunda é o que vai te ajudar a desenvolver o seu autoconhecimento, a sua autocrítica. E aí tem o quarto ponto. Você tem que se preparar para eventualmente tomar uma segunda espinafrada, porque isso pode acontecer? Pode. Às vezes você se preparou para a conversa, seguiu tudo isso que a gente está falando aqui, marcou um dia, trouxe ali uma conversa concisa, né, com elementos assim bastante robustos do que você está defendendo, mas a sua liderança pode não ter nenhuma intenção de ceder e pode aproveitar para te dar uma segunda espinafrada. Corre esse risco? Corre. Bruno, então o que eu devo fazer? Eu corro ou não risco? Eu gosto de correr. Eu corro, eu decido correr. Se eu vejo que de fato eu tenho algo a agregar na conversa. Porque, de novo, não é rebater para ganhar uma discussão, não se trata disso. Se trata de defender o seu ponto de vista para que pelo menos a pessoa entenda que você via a situação de uma forma diferente a dela e entenda isso como natural e releve. E mesmo que ela não concorde com você,
que ela ache válida a sua tentativa de entender um pouco mais a fundo e posicionar-se ali diante de um feedback. Mas corre sim o risco de tomar a segunda chapuletada na cabeça, tá? Eu já me arrependi de fazer isso, de ter esse tipo de conversa? Já, não vou mentir, já me arrependi. Mas eu mais fiquei feliz de ter feito do que me arrependi. Para mim, mais valeu a pena do que não valeu. Agora, quando não vale também, gente, é uma bela de uma demonstração de que você está também sob uma liderança ruim. E aí você tem que tomar uma decisão. Se você vai continuar ali ou se você vai dar um jeito na sua vida. Vai buscar um outro emprego, mudar de área, mudar de empresa, porque líder ruim, gente, tem que ter data de validade, sabe? Não dá para ter um líder ruim pela vida toda. Porque muitas vezes você não vai crescer, você não vai sair do lugar e vai ficar prejudicando a sua qualidade de vida e saúde mental. Então, líder ruim a gente aceita, a gente tolera, a gente suporta por um tempo, mas não pode ser um para sempre, né? E às vezes esse é um bom momento para você olhar e falar o seguinte: eu mereço mais do que isso, eu vou atrás de outra coisa, né? Então, tomou uma segunda chapuletada? Pode ser que você mereça, né? Porque às vezes você usou um argumento que nem fazia sentido, porque a gente se equivoca, acontece. E aí o segundo chapuletada te ajudar a refletir mais profundamente e crescer, finalmente, às vezes uma só não deu, na segunda você aprende, né? Ou você está coberto de razão, tá? Coberta de razão ali, trouxe argumentos muito justos, muito sólidos, mas a liderança não é nada permeável, te deu uma segunda cacetada e vida que segue. Vida que segue, lições aprendidas, ajusta o que for possível e necessário, bola para frente, porque também a vida não é feita só de feedback e de chefe ruim. A vida é feita de crescimento e trabalho é só parte da vida. Então, engole o choro, segura o baque, tem um tempinho para processar e digerir, vai para casa, descansa, reflete, volta outro dia, cabeça erguida e faz o melhor trabalho que você puder. E segue em frente. Agora, se for bom, se você conseguir ajustar a sua imagem, a percepção da sua liderança em cima do que você fez, então maravilha. Então você conseguiu lidar com esse momento e atingir seu objetivo, que era demonstrar o real valor do seu trabalho, o real valor daquilo que você tem a oferecer para a empresa. A tentativa é essa, no final das contas. E aí, pessoal, uma última mensagem que eu acho que é extremamente importante. Aproveitem esse tipo de reflexão para desenvolver autoconhecimento e autocrítica. Sabe, a gente às vezes só vai refletir sobre o nosso trabalho, a nossa performance, o nosso comportamento e as coisas ligadas à nossa entrega no dia a dia na hora que vem e aí recebe uma mensagem ruim. Mas a minha melhor recomendação é pensem sobre isso diariamente. Tenham um olhar muito criterioso e crítico a respeito do seu trabalho, a respeito da sua postura e do seu comportamento. Sabe por quê? Porque quando vocês fazem isso, vocês deixam de terceirizar a responsabilidade pelo entendimento do que é necessário para você crescer. Quando a gente olha para dentro de si, de verdade, e procura aquilo que pode melhorar, a gente começa a perseguir isso. Mesmo que nem sempre dê para fazer, e mesmo que nem sempre esteja claro o que pode ser feito, sabe? Mas esse olhar tem que existir, tem que ser uma constante na sua vida. Porque a partir dali, você identifica pontos e trabalha para corrigir antes que alguém te traga. Então, quando você endereça questões que você sabe que não estão legais, que você pode melhorar, que você pode crescer, você começa a apresentar crescimento e melhora sem a necessidade dos feedbacks. E, na verdade, o que as lideranças percebem é que você está crescendo, é que você está evoluindo, é que está entregando mais, está se comportando melhor, está tendo uma postura mais adequada, mais profissional. E ali você vai galgando e construindo o respeito. E, principalmente, os feedbacks ruins passam a ser muito mais raros na sua vida, porque antes do chefe enxergar o que você tem que melhorar, você já enxergou, você já cuidou e você já começou a trabalhar em cima disso. E aí numa próxima conversa de feedback no futuro, que a sua liderança chegar para você e falar o seguinte: olha, percebi que tem um ponto aqui de ajuste importante, que acho que ainda não está legal, que é isso, isso e isso. Você vai ter a resposta na ponta da língua. Fala assim: eu sei, eu concordo com você, acho que tem total razão. Mas, em algum momento, eu já estive em outro lugar. Eu era assim, assim, assado, eu percebi isso, estou tentando trabalhar isso, já consegui melhorar nisso e nisso e nisso, já mudei isso aqui, estou ajustando, estou na busca, estou atento, estou trabalhando e eu espero que numa próxima conversa como essa, você não precise me trazer um ponto como esse. Bingo, você conquistou o respeito da pessoa que está conversando com você. Fala assim: caramba, essa figura é uma figura de respeito, uma figura que está buscando o crescimento, está comprometida com o seu crescimento. E, gente, chefe adora
quem quer crescer. Porque é difícil encontrar. E é difícil porque é de fato muito difícil crescer. Mas pequenas coisas como essa, como um olhar crítico, reflexão e autoconhecimento, são coisas que destravam a sua carreira. E eu sei que você vai conseguir. Se você gosta desse tipo de assunto, então deixa aqui nos comentários quais assuntos vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Assim nós vamos abordar temas que são realmente úteis e relevantes para você dentro da sua trajetória profissional. Então, se vocês chegaram até aqui, o meu muito obrigado por ter assistido esse vídeo, consumido esse conteúdo. Espero de verdade que essas informações possam ser úteis para vocês, continuarem crescendo na carreira e trilhando a sua melhor trajetória profissional. Muito obrigado e até a próxima.